Olá pessoal, bom dia, professor Carlos Macedo de História. Mais uma vez estou aqui com vocês para essa aula sobre o Renascimento, dar continuidade de onde nós paramos, certo? Espero que todos estejam bem, com seus familiares, todos protegidos, certo? Nessa aula gravada de hoje, gente, vou dar continuidade ao que eu expliquei na nossa aula ao vivo, na nossa primeira aula ao vivo. E quero comunicar a vocês que tomei uma decisão em produzir as minhas aulas mais ao vivo do que gravadas, certo? E eu acredito que a aula ao vivo ela é mais produtiva, certo? Há uma interação juntamente entre eu e vocês, e eu tomei essa decisão de produzir mais aulas ao vivo, certo? Do que gravada. E não quero dizer que não pode ocorrer, não vai ter mais aula gravada não, professor. Sim, claro, em determinada circunstância é, irei fazer. Mas eu prefiro ficar de uma forma mais, uma interação melhor. Eu acredito que a aula ao vivo seja bem melhor. E quando isso acontecer, sempre irei comunicar a vocês com antecedência, certo? Para vocês se prepararem. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o Renascimento. Hoje eu vou falar basicamente sobre as três fases do Renascimento, certo? Irei iniciar a aula falando sobre os mecenas, que eu expliquei para vocês quem eram os mecenas. Né? Os mecenas eram patrocinadores de obras de artes, certo? Que pagavam aos artistas para que eles fossem retratados em suas obras de arte, principalmente a burguesia. Né? A burguesia, nesse momento do Renascimento ainda, século XIV, não tinha um grande prestígio social como os nobres e o clero, então eles né, financiava os artistas para retratar a sua vida, seu cotidiano, seu trabalho e para alcançar o que nós chamamos de prestígio social, já que eles eram ainda mal vistos, né, na sociedade do século XIV como uma classe baixa, certo? Como eu falei na aula gravada passada, na aula ao vivo, e hoje a burguesia é a principal classe social do nosso mundo, da nossa sociedade, são os burgueses, né? São os grandes empresários, certo, gente? Então vamos lá. Esses financiadores de uma nova cultura, nesse caso a burguesia, né? Isso também não quer dizer que era só a burguesia, não, os príncipes também financiavam. Dom Pedro II financiou muitos artistas, pagou muitos artistas, ou seja, praticou o mecenato aqui no Brasil, Dom Pedro II. Né? Mas não era só a burguesia, era a burguesia, eram os príncipes, eram os monarcas, certo? Sempre financiava para que o artista retratasse a vida dele, o cotidiano dele, né? Era o único meio de ser visto por todos, né? Naquela época não tinha máquina fotográfica, não tinha redes sociais, então os quadros eram uma forma de se mostrar para a sociedade. Então eram chamados de mecenas, certo? Quem fazia essas práticas. Isto protetores da arte se julgavam,
Seu objetivo não era somente a autopromoção, se promover, mas também a propaganda e a difusão dos hábitos dele, difundir os hábitos, né, os valores que eles achavam que a sociedade deveria ter. E também é, se financiava esses quadros, a questão também de como a sociedade deveria se comportar, como eles, né? Mais do que sua imagem, por exemplo, que podia ou não aparecer nas obras, o que eles deveriam vincular era uma visão racional, uma visão dinâmica, racional, porque estamos no período do Renascimento, né? Então, as coisas agora são explicadas através do, da razão, do científico. Dinâmica, progressista, né? Também otimista e opulente do mundo e da sociedade. Uma visão na qual o modo de vida e os valores da burguesia e do poder centralizado aparecesse como a única forma de vida e o conjunto de crenças mais satisfatório para todas as pessoas. Essa luta cultural deve ser compreendida como uma das dimensões da luta da burguesia, gente, para afirmar-se diante do clero e da nobreza. Ou seja, todo financiamento das artes feito pelos burgueses é como eu falei na aula passada e estou repetindo agora. Era para eles auto se afirmar-se como uma classe bastante importante na sociedade, certo? Já que a atividade desenvolvida por eles era uma atividade que não era bem vista, principalmente no meio da Igreja Católica, ok? Agora chegamos no momento, na fase do Renascimento, são três fases do Renascimento. A gente divide o Renascimento em três fases. A fase do 300, a fase do 400 e a fase do 500, certo? A fase 300 é a primeira fase, certo, do renascimento cultural, que ocorre no século XIV, quando surge esse movimento artístico e cultural. Essa imagem que vocês estão vendo é de Giotto di Bandone, que representa a Virgem Maria, não é isso? E o menino Jesus. O quadro é intitulado A Virgem e o Menino. Então, vou explicar para vocês as características de cada fase do Renascimento, começando pela fase do 300. E isso vocês têm que entender, porque quando for cobrado em alguma avaliação, né, por exemplo, diferencie as características dos três períodos do Renascimento, ou caracterize os três períodos do Renascimento. Por exemplo, a fase do 300 é o período que marca a transição do modelo artístico medieval para a cultura renascentista. Só que o seguinte, nessa fase ainda teremos uma forte influência da cultura medieval nas obras de artes. Como vocês podem ver, existem nessa fase do 300, Giotto ele pintou a Virgem e o Menino. Ou seja, ele ainda estava inspirado nas artes do período medieval, que retratava o quê? Os santos da Igreja Católica, as passagens bíblicas, certo? Nossa Senhora, Jesus Cristo e os apóstolos, certo? Então, mas aqui a gente já vê uma imagem que tem primeira, segunda e terceira dimensão, não é isso? No período medieval, a gente só tem a primeira e segunda dimensão.
Beleza? Então a fase do 300 é uma fase que não há o rompimento ainda definitivo com as artes que eram feitas ou produzidas no período medieval. Mas acontecem os primeiros passos, certo? Rumo à impressão artística mais realista, como a gente pode observar, o realismo muito grande de Nossa Senhora, do Menino Jesus, dos santos, né? E a gente observa lá na terceira dimensão, certo? Buscando imprimir suas representações em um sentimento humano que os renascentistas tinham. Apesar de não haver o abandono de temas religiosos, certo? Um dos principais nomes da fase é o pintor que eu já citei, certo? Giotto Bandone, que viveu do ano 1226 a 1337, certo, gente? Então, a gente conclui mais uma vez que os renascentistas, eles não eram ateus, certo? Eles poderiam não ter religião, que a gente dá o nome de pessoas deístas, mas ateus não. A gente fica bem expresso nessa obra de Giotto de Bandone, certo? A questão da religiosidade que ele tinha, porque representar a Virgem Maria, o Menino Jesus e os apóstolos, né, como a gente vê nessa imagem, porque algum sentimento com relação a esses personagens bíblicos ele tinha. Beleza? Então vamos lá para a segunda fase, que é a fase do 400, que é a fase que ocorre no século XV. Bom, gente, o 400 é um importante período para os artistas do Renascimento. Por quê? Porque é durante essa fase que se dá uma consolidação da família Médici, que é uma família bastante importante e que viveu em Florença, na Itália, uma das cidades renascentistas. Uma intensificação do patrocínio de obras por essa importante família, certo? A família Médici patrocinou muitos artistas em Florença para retratar o seu cotidiano, certo? Nessa fase, há nas artes uma extrema valorização da representação da anatomia humana, certo? Pintar o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade, certo? O homem com um corpo bem definido, as mulheres com um corpo bem definido, porque buscava-se pintar a figura do homem com a maior riqueza de detalhes possível, como carne, o músculo, expressões faciais que dava sentido de realismo. Né? Aliás, a riqueza de detalhes estará presente não só nas representações dos corpos, mas também na roupa, nos objetos, nas paisagens. É nesse período, gente, do 400, que surgem obras importantes com temas não ligados à religião. Começa a surgir temas não ligados à religião. Alguns artistas até usaram mitologia grega romana como tema das suas obras. Ou seja, a partir da fase do 400 é a fase em que os artistas renascentistas começam a abandonar a, a arte com temas religiosos, como eu posso citar aqui esse quadro de Sandro Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, né? Que é uma mitologia grego-romana. Né? Impressionante essa imagem, né? O realismo que se tem, a tridimensionalidade que a gente vê lá no fundo, né? O céu, né? Árvores e nesse momento em que os artistas do Renascimento, nesse século,
começam a produzir obras de artes voltadas para o corpo humano, certo? A valorização do que nós chamamos de antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar da fase dos cinquecento, certo? Que ocorre no século XVI, porque é durante esse período em que o trabalho dos pintores renascentistas italianos chegou ao seu auge. Importante nesse século, gente, é um aperfeiçoamento das técnicas empregadas nas fases anteriores e um uso da técnica de sombra, que eu expliquei até na aula ao vivo, de sombra e luz, principalmente pelo mestre Leonardo da Vinci. Né? Nessa fase também nasceram importantes obras de destaque no campo da escultura, que eu também mostrei para vocês, a escultura de Michelangelo, né? Jesus Cristo morto nos braços de Nossa Senhora, como seu principal representante, né? Michelangelo. Esculturas em mármore com uma impressionante precisão e riqueza de detalhes que marcam, né, a obra artística durante o século XVI, que dá a impressão de que aquela obra, aquele quadro, aquela escultura criada por Da Vinci, dá a ideia de uma coisa real, né, uma coisa viva. Né? No século XVI, que isso é totalmente aprofundado, certo? Foi durante o século XVI também que na literatura os renascentistas floresceu os escritores importantes na área de história, de política, ciência e poesia. Então aqui a gente observa que no século XVI, que é a fase cinquecento do Renascimento, não é só as esculturas, não é só os quadros, certo? Que vai ter importância, mas sim a literatura e temas, certo? Como política, ciência e poesia, certo? Vai entrar nesse contexto do Renascimento, né? Que serão produzidos livros com esses temas, já que durante a Idade Média isso foi esquecido. E para a gente finalizar, pessoal, é nesse século que encontra-se importantes nomes da história, né? Como eu já citei, é na fase dos 500 do século XVI que surge Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Giordano Bruno, Galileu Galilei, certo? E muitos outros. Em cada campo surge um pensador renascentista para contribuir para a sociedade, certo? Por exemplo, na medicina, Falópio, certo? Nas obras de artes, Leonardo da Vinci. Na escultura, Michelangelo. Nos estudos da ciência, Galileu Galilei, certo? Nicolau Copérnico, com a teoria heliocêntrica, não é isso? Então, é esse período do Renascimento, gente, que muitas coisas são descobertas através de quê? Do processo de investigação, através do processo de se estudar mesmo, de se aprofundar, certo? Aprofundar o científico, trazer uma explicação científica, né, para os fenômenos naturais, sociais que ocorria na sociedade naquela época. E tudo isso serviu de base, certo, para a nossa sociedade, certo? Então, gente,
Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Deixar bem claro aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar na plataforma digital, que estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Pode deixar algum comentário. Lembrando que eu tomei a decisão de produzir mais aulas, de fazer as nossas aulas mais ao vivo do que gravada, certo? Para uma melhor interação e produtividade de vocês, já que eu acredito que praticamente todos os dias vocês têm aula ao vivo, então não vai ser diferente, né? Não vai ter muita diferença se eu entrar ao vivo, certo? Irei passar uma atividade para vocês e no nosso próximo encontro ao vivo, eu espero que vocês estejam com o material respondido, certo? Vocês podem responder no caderno de vocês. Quem tiver impressora pode imprimir e responder. Quem quiser copiar as perguntas e responder no caderno também pode. Quem quiser só responder no caderno também pode, mas depois providencia as perguntas para anexar junto com as respostas, porque quando for o período de avaliações, vocês estudarem, certo? Por esses exercícios, certo, gente? Então, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Espero que a gente se encontre novamente e todos bem, com seus familiares bem, certo? E bom final de semana. Até a próxima. Valeu, obrigado, tchau.